Olá, investidor, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre a Vale, que anunciou um balanço, seu balanço no quarto trimestre. Vamos ver se o balanço foi bom, teve dividendo, teve fato relevante, com recompra de ações. Então, deixe o joinha no vídeo, se inscreva no canal. Começando pelos dividendos, a Vale anunciou R$ 2,14 por ação de dividendo. A data com será dia 7 de março e o pagamento desses dividendos será dia 14 de março. Dia 14 de março também será o pagamento de um JCP bruto de 52 centavos, que teve data com em 11 de dezembro. Então, quem ficou desde 11 de dezembro com a Vale e vai ficar até 7 de março, vai receber por volta de R$ 3,00 por ação. Outro fato relevante da empresa, que ela anunciou um novo programa de recompra de ações, que vai comprar até 120 milhões de ações ordinárias. Isso representa cerca de 3% do volume de negociação da Vale. E esse programa vai durar cerca de 18 meses. O terceiro fato relevante da Vale é a respeito das suas projeções de investimentos. O investidor da Vale pode ver melhor no site da empresa, mas aqui as estimativas de investimento de capital por tipo e também a de capital por negócio anterior, a estimativa anterior é de 6,5 bilhões de dólares em investimentos, agora ela estima 5,9 bilhões, tanto em investimento de capital por negócio como investimento de capital por tipo. E vindo nos resultados da Vale, observando aqui, a sua receita líquida em 2024 reduziu 9%. No trimestre, ela ficou 22% abaixo do terceiro tri de 24. Os custos subiram 4% no ano e não se alteraram no trimestre. O EBITDA ajustado teve uma forte redução em 2024, 20%, uma redução de 41% perante o quarto trimestre de 2023. Então aqui números bem ruins. Fluxo de caixa livre menos 34% no ano. E o lucro líquido no ano de 2024 ficou em 6,1 bilhão, queda de 23% com relação a de 2023. E no quarto trimestre, tivemos um prejuízo de 694 milhões de dólares. Aqui na Vale, esses números aqui são em milhões de dólares. No quarto trimestre de 2023, a Vale deu um lucro de 2,4 bilhão de dólares. Então, é uma queda muito forte no lucro em 2024. A dívida líquida cresceu 10% e também 10% de aumento referente ao quarto TRI 24 contra o quarto TRI 23. Quanto ao resultado, em 2024, tivemos uma queda no preço das commodities, o que prejudicou a Vale com os preços de venda de minério e tudo mais. No trimestre em específico, o que contribuiu de forma decisiva para a Vale dar prejuízo é esse item aqui de reversão ao valor recuperável, redução ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes. Foi negativo em 1,9 bilhão. Então, esse 1,9 bilhão de dólares no balanço negativo foi o que causou esse prejuízo da Vale. E um ponto que conta a favor da Vale nos últimos trimestres é a variação cambial, a perda de valor do real frente a outras moedas. Porém, não foi o suficiente para não causar esse prejuízo. E o mercado esperava um lucro da Vale para esse trimestre. Então, a coisa não foi boa para os resultados. E aqui mais uma explicação. O lucro líquido atribuído aos acionistas, ele foi principalmente impactado devido à reconciliação da redução do valor recuperável. As operações de níquel e Thompson de 540 milhões de dólares relacionados ao projeto de extensão da mina Yorse e Bay, após uma revisão abrangente dos ativos. Então, uma perda de valor. Aqui o lucro líquido pro forma
que ainda teve, né, apesar de uma queda, e o EBITDA puxando esse lucro líquido para baixo. Quanto aos investimentos, a empresa teve um aumento de 1% em 2024 dos investimentos. Ela investiu 6 bilhões e no quarto trimestre ela investiu 2,1 bi, uma redução de 17% se comparados ao terceiro TRI de 2024. A dívida bruta cresceu 10%, aqui é uma relação trimestral. Vamos comparar aqui o quarto trimestre de 2024 contra o quarto trimestre de 2023. Então, nessa ótica, a dívida cresceu 19%, dívida bruta. A dívida líquida cresceu 10%. E aqui temos dívida líquida sobre o EBITDA. Dívida líquida sobre EBITDA ajustado ficou em 0,7 vezes, um aumento de 40%. E o prazo médio da dívida caiu para 8,7 anos no final de 2024. E para afinar com relação às despesas operacionais, as despesas operacionais totais aumentaram 2% no ano, e se você exclui a depreciação, aumentaram em 3% no ano. Aqui um destaque para esse outros, que aumentou 17%, e no trimestre as despesas crescendo, 41%, frente a quarto tri 23% e 65% de aumento referente ao terceiro trimestre de 2024. Então, aparentemente, aqui o que dá para ver nos números, receitas caindo e despesas subindo, apesar de as despesas estarem bem controladas e as receitas caindo por causa da commodity. O preço da commodity não aumenta. Beleza? Então, gente, muito obrigado por ter assistido. Falamos aqui da Vale, teve um balanço do quarto tri ruim, porém a empresa vai se recuperar e esse ruim é devido a um não recorrente, né? Não é um prejuízo operacional, como vimos ali no EBITDA. Tá certo, gente? Muito obrigado por ter assistido. Continue conosco, deixe um joinha no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!